Olá, seja bem-vindo. Eu sou Pedro Henrique. Falaremos agora com o teste de hipótese, tabela de dados. Para que serve a tabela de dados? Ela serve para a gente simular diversos cenários com variações aqui de até duas variáveis. Tá? Então aqui a gente vai fazer uma simulação simples, com apenas a quantidade e o preço, e depois a gente vai fazer uma avaliação um pouquinho mais complexa, onde a gente vai poder ver uma aplicação um pouco mais usual dela numa avaliação de projetos. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma conta de uma receita, onde a gente vai colocar uma determinada quantidade e um determinado preço. Mas vamos supor que eu quisesse ter um cenário maior e saber, mas se eu mudar essa quantidade aqui para 7, qual seria a minha receita? Se eu tivesse que fazer isso aqui manualmente, seria muito trabalhoso, né? E eu teria que ficar sempre mudando o número e tendo uma resposta. A gente consegue simular isso aqui por tabela de dados. A gente pode usar tanto com uma variável só ou com as duas. Eu vou fazer as duas simulações aqui. Então, uma situação que é necessário, né, um pré-requisito, é que a gente tenha sempre a fórmula final de cálculo nessa estrutura aqui. Tá? Então, por exemplo, a nossa conta final, que gera a receita e que vai ser a base da nossa simulação, vai ser essa célula C8. Então, a gente tem que fazer o referencial para ela. Feito isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que selecionar todo o conjunto, vir aqui, dados, teste de hipóteses e tabela de dados. Como a gente está trabalhando aqui numa estrutura de informação em colunas, nós vamos vir aqui, ó, célula de entrada da coluna. E quem é que eu quero que varie aqui para poder simular isso? É o preço. Então eu vou simular esse preço aqui. Ao clicar aqui, ele vai me dar todas as variações. Então, para uma quantidade fixa de 7, ao preço de 1 teria R$ 7,00, ao preço de 3 seriam 21, né? E ao preço de 5 seriam 35. Tá? Então a gente pode ver que esses R$ 2,00 estão aqui, ó, com 14, bate com o que a gente está aqui. Se a gente mudar aqui a quantidade, não tem problema, porque ele vai acompanhar. Tá? Ele vai continuar fazendo essa simulação. E a mesma coisa a gente poderia aqui, ó, simular se alterasse somente a quantidade e o preço fosse fixo. Vamos direcionar para a mesma fórmula. Vamos fazer da mesma maneira, selecionar todo o conjunto, teste de hipótese, tabela de dados. Então agora, como a gente está fazendo isso aqui em colunas, nós vamos separar aqui. Qual é a célula de entrada dessa coluna? É a quantidade. Feito isso, olha lá. Então, para uma quantidade de 1, perdão, aqui é para a célula de linha. Eu acabei simulando errado. A quantidade, e agora sim. Então, para uma quantidade, a gente vai ter R$ 2,00, para duas, 4. E se eu mudar o preço aqui da mesma maneira, ele vai vai continuar com a mesma resposta. Então, se a gente for ver aqui, 5 unidades a R$ 5,00, 25. Bate com o que a gente está aqui fazendo essa conferência. Da mesma maneira, em vez de fazer somente para um ou para outro, nós podemos fazer uma simulação para todos. Então, a gente teria que usar um esquema desse, de linhas e colunas. Em cada eixo, a gente colocar uma das variáveis e depois, mesma coisa, referenciar a célula da conta, selecionar todo o conjunto de novo e vir aqui, ó, teste de hipótese, tabela de dados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Coluna, célula de coluna, a gente vai colocar o preço e na célula de linha nós vamos colocar a quantidade. E aqui está todo o conjunto simulado, desde uma unidade até 8 e de R$ 1,00 a R$ 7,00. Então perceba, vamos supor aqui que a gente quiser saber aqui a R$ 3,00, 8 unidades, seria o 24. Se a gente ver aqui no gráfico, olha, 8 unidades a R$ 3,00, daria o 24. Tá bom? Essa é uma demonstração bem simples. Só que a gente não precisa estar preso a uma fórmula que tenha somente os dois itens diretos, as duas variáveis diretas. A gente pode usar uma fórmula que, dentre várias fórmulas que tenham dentro dela, várias funções, o que seja, a gente possa usar somente duas variáveis para chegar nesse número. E isso aqui vai ser nessa avaliação de projeto. Aqui tem uma simulação rápida e bem simples de um projeto para 5 anos, por exemplo, onde a quantidade está fixa. Nós temos aqui um preço unitário. A gente vai atualizar ano a ano por inflação todos os preços, seja da receita quanto dos custos e despesas. E aqui um investimento inicial para esse projeto. E aqui determinando o percentual de custo. Aqui na fórmula, só para você entender, ela fica toda automatizada. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem aqui uma conta de um payback simples para esse cenário aqui, de um retorno de 56 meses.
Só que a gente poderia falar, tá bom, mas e se o preço fosse de 5, de 12? Qual seria o retorno? Ah, o retorno já seria de 31 meses. Né? Mas se eu investisse em vez de 3 mil, 4 mil, bom, aí já seria de 43 meses. Fazer manualmente isso seria muito complicado. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Esse preço unitário e o valor investido, a gente pode trazer em cima dessa conta do payback simples. Qual seria o cenário aqui para essa faixa de investimento, por exemplo, para essa faixa de preço? Então, ao selecionar todo o conjunto, a gente vai fazer aqui a mesma coisa, teste de hipótese, tabela de dados, entrada de linha vai ser o nosso preço, entrada de coluna vai ser o nosso valor de investimento. Eu vou até alterar ali para ele poder entender. Então pronto, ele já está calculando. Deixa eu só fazer aqui, porque como está na faixa de até 3 mil, só para poder entender. E o preço? Então olha só, para um preço de R$12, investimento de 2 mil, 18 meses. Se a gente ver aqui, ó, está aqui, no quadro. 18 meses para R$12 e 2 mil de investimento. Então a gente pode ver aqui que quanto maior o valor e menor o valor investido, o payback é menor. E no sentido contrário, o payback é maior. Para dar um destaque, a gente pode até fazer o seguinte, ó. A gente pode vir aqui, formatação condicional, e fazer, por exemplo, aqui, ó, uma escala de cor. Calma aí. Aqui, na verdade, não está indo a escala de cor porque eu botei a palavra mesa aqui dentro. Vamos tirar. E aqui a gente pode vir aqui, ó, na escala de cor e já demonstrar aqui, ó, por exemplo, daqui para cá a gente tem do melhor cenário até o pior. E a gente pode já ter uma ideia melhor até onde a gente pode ir e não pode ir. Tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima.